Capítulo 5. Compreendendo a lei. A pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: já que estamos debaixo da graça sob a nova aliança, ainda precisamos obedecer à lei? Na carta aos Romanos, Paulo diz: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Infelizmente, tenho visto como esse versículo é interpretado e entendido de forma errada. As pessoas aplicam esse trecho de um modo que as leva a viver sem nenhuma restrição. Algum tempo atrás, alguém me disse que já que vivemos sob a graça e a nova aliança e que Jesus levou na cruz todo o nosso pecado do passado, do presente e do futuro, aos olhos de Deus já não existe mais pecado. Ele continuou dizendo que mesmo que façamos algo que seria considerado pecado, não precisamos confessá-lo ou nos preocupar com isso, porque aos olhos de Deus o pecado não existe mais. Parece um argumento lógico e Paulo também teve que enfrentá-lo naquela época. Logo no verso seguinte, Paulo responde exatamente a essa pergunta quando diz: que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? E prossegue: não, de forma alguma. Neste capítulo, responderei muitas perguntas em relação à lei, como ela se aplica a nós e se ainda temos que obedecer a ela. Essa é uma parte muito importante para a compreensão da nova aliança. Quando Paulo diz que o pecado não tem domínio sobre nós porque estamos debaixo da graça e não da lei, ele comparou a velha e a nova aliança. Devemos entender que às vezes na Bíblia a velha aliança era chamada de lei porque foi Moisés quem deu a lei e foi o mediador da velha aliança. Sob a lei, não tínhamos o poder de viver livres do pecado, porque nossa natureza pecaminosa ainda não tinha sido vencida. A nova aliança nos pôs acima da lei, elevando-nos ao destruir nossa natureza pecaminosa e nos dar graça, isto é, a capacidade divina para não pecar. Abordo esse assunto mais amplamente em meu livro Pecado. Obediência à lei. Num raciocínio simples, concluímos que uma vez que a lei era a base da velha aliança e já não vivemos mais sob ela, também não precisamos mais obedecer à lei. Mas como veremos, não é tão simples assim. Nos capítulos anteriores, quando citamos a epístola de Tiago, vimos que só temos duas opções: ou obedecemos a toda a lei ou a nenhuma parte dela. Isto é, não podemos escolher a quais partes obedecer e a quais não. Se você acha que a lei ainda se aplica a você, então deve obedecer a cada uma das 613 leis. Contudo, como veremos adiante, a Bíblia também nos adverte a não vivermos sem lei. Alcançando a justificação. A Bíblia é muito clara ao dizer que ninguém pode ser justificado pelas obras, o que significa obedecer à lei. Infelizmente, muitas pessoas ainda se aproximam de Deus baseadas em guardar a lei. Elas sentem que se fizerem tudo certo, então Deus lhes responderá. A Bíblia ensina que a única justiça aceita por Deus é a que vem somente pela fé em Jesus. Na carta aos Romanos, Paulo diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Romanos 3:20. Não devemos jamais, nem por um momento, tentar alcançar a justificação diante de Deus, guardando a lei, nem mesmo os 10 mandamentos. Deus não se agrada das nossas boas obras se elas forem feitas com a motivação de alcançarmos a justificação diante dele. Por que Deus deu a lei? A pergunta óbvia que surge é: então por que Deus deu a lei? A lei tinha vários propósitos, mas quero me concentrar em apenas um deles. A lei foi dada para nos mostrar o quanto necessitamos de Cristo. Paulo disse: desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Essa passagem nos mostra de forma maravilhosa o coração de Deus e a nova aliança. Deus deu a lei e disse ao povo que se eles a obedecessem integralmente, seriam abençoados de todas as maneiras possíveis e seriam aceitos diante dele. Um dos significados da palavra justo é aceito. Como homem algum pode ser aceito diante de Deus por guardar a lei, ela serviu como um tutor para nos conduzir a Cristo. A lei demonstrou claramente que é impossível ser aceitável diante de Deus sem Jesus Cristo.
Independentemente de quanto o homem tentasse, ele sempre falhava. Cristo, o sacrifício perfeito, nos fez aceitáveis diante de Deus, apesar de quebrarmos a lei 1 milhão de vezes. Sem a lei, jamais saberíamos do quanto necessitamos de Jesus Cristo. Quero enfatizar novamente que guardar qualquer uma das leis, sejam os 10 mandamentos, as leis civis ou cerimoniais, não nos tornará justos diante de Deus. A quais leis devemos obedecer? Não vivemos pela lei do Antigo Testamento, mas isso não quer dizer que vivamos sem lei alguma. Sendo assim, quais leis se aplicam a nós hoje? O Novo Testamento fala de muitos deveres nossos e adverte claramente contra uma vida de transgressão à lei. Contudo, também fala que não estamos debaixo da lei. Essas afirmações parecem contraditórias e confundem muitas pessoas. Uma vez que a lei era a base da velha aliança, como já vimos, e essa aliança foi feita especificamente entre Deus e Israel, a lei, obviamente, não se aplica a nós. Contudo, o Novo Testamento fala sobre a lei de Cristo, a lei da liberdade e também do novo mandamento que Jesus nos deu. As únicas leis sob as quais devemos viver na nova aliança são aquelas que Jesus ou os apóstolos ensinaram claramente e exigiram que fossem cumpridas. Contudo, precisamos compreender que a aplicação dessas leis da nova aliança é completamente diferente. Não obedecemos a essas leis para alcançarmos a justificação diante de Deus, mas como resposta à justificação que recebemos livremente através de Jesus, e essa sim seguimos de bom grado. Jesus elevou o padrão. Parecia que o padrão da lei do Antigo Testamento já era bem alto, mas quando Jesus veio, ele o elevou ainda mais. Em vez de lhes dizer para não se preocuparem com a lei, Jesus elevou o padrão dizendo, por exemplo, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5:27. O que Jesus quis dizer ao falar algo tão radical? Devemos lembrar que Jesus viveu no período entre a velha e a nova aliança. Em muitos dos seus ensinamentos, como no Sermão do Monte, ele nos deu dicas de como viver sob a nova aliança e a quais leis obedecer. O padrão da lei de Cristo é muito mais alto do que a da lei de Moisés, e isso acontece por causa do poder da nova aliança. Na nova aliança, Deus destruiu completamente nossa natureza pecaminosa e nos capacitou a obedecer à lei de Cristo, que também é a lei do amor, e a viver debaixo dela. O novo mandamento. Jesus disse aos seus discípulos, em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Eles nunca tinham ouvido algo assim antes, porque a velha aliança não funcionava dessa forma. Sob ela era olho por olho e dente por dente. De repente, Jesus fala sobre um novo mandamento que era radicalmente diferente de tudo o que eles já haviam visto. Essa é a lei de Cristo ou a lei do amor pela qual vivemos na nova aliança, não para obter o favor de Deus, mas porque obtivemos o favor dele. Jesus não disse aos discípulos que o novo mandamento é apenas amar uns aos outros, mas que é amar uns aos outros como ele os amou. Depois de andar com ele dia e noite por 3 anos e meio, eles sabiam que Jesus os amava de forma perfeita. Nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, vemos a demonstração do perfeito amor de Jesus. É nele que está registrado o relato de Jesus lavando os pés dos discípulos e celebrando a última ceia com eles. É também nesse capítulo que ele lhes anuncia a nova aliança, que é a aliança de amor. O apóstolo Paulo, como vemos em Romanos 13:8, concorda plenamente com Jesus em relação à lei do amor. No verso 10, ele diz que o amor não prejudica o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Tiago também fala sobre a lei da liberdade no Novo Testamento, como podemos ver em Tiago 1:25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. O contexto no qual Tiago fala sobre a lei da liberdade é o de ser praticante, não apenas ouvinte da palavra de Deus. Ele conclui que aqueles que praticam a palavra de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. Se analisarmos esse texto com as lentes da velha aliança,
Podemos pensar que se obedecermos à lei da liberdade e fizermos o que Deus diz em sua palavra, então Ele nos abençoará em tudo o que fizermos. Infelizmente, é assim que muitos cristãos leem e entendem a Bíblia. Porém, Tiago não diz nada sobre Deus nos abençoar. Ele diz que aqueles que observam a perfeita lei da liberdade e nela perseveram serão abençoados. Ele simplesmente descreve o resultado de uma vida correta. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus, independentemente de qualquer coisa que fizermos. Para experimentarmos e andarmos em todas as bênçãos que a vida na nova aliança traz, precisamos obedecer à lei do amor, que é a lei de Cristo ou a lei da liberdade. A lei e a falta de lei. Paulo não estava sujeito à lei de Moisés, mas também não vivia sem lei alguma. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo nos conta como ele aplicava a lei do amor. 1 Coríntios 9, do 19 ao 21 diz: Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. No verso 21, Paulo nos diz que não estava sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Paulo não vivia sob nenhuma das 613 ordenanças, mas sob a lei de Cristo. Seu coração foi cativado pela maravilhosa verdade da nova aliança, que demonstrou o profundo amor de Deus por ele. Sua resposta natural foi viver sob a lei de Cristo, que é a lei do amor. Devemos sempre nos lembrar de que, na verdade, a lei de Moisés não era o problema, mas sim a indisposição e incapacidade do homem de obedecer à lei de Deus. Mais à frente, nesse livro, mostrarei que Deus nunca se relacionará com você baseado em qualquer parte da lei, mas somente com base em quem nós somos em Cristo. O aviso de Jesus. Jesus nos avisou para termos cuidado com a atitude de viver sem lei. No Evangelho de Mateus, ele nos diz, Mateus 7, do 21 ao 24, Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, Nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Sei que há várias traduções da Bíblia que usam palavras diferentes no final do verso 23, mas o significado original em grego é transgressores, que não têm lei. Jesus está nos dizendo que simplesmente confessá-lo como Senhor não basta para entrar no seu reino. Viver como se não tivéssemos lei alguma e negligenciar o pecado não nos garantirá entrada no reino de Deus. Não estou falando de salvação, mas de herdar o reino. Se você quiser participar do reino de Cristo, deve compreender que os ensinamentos de Jesus e uma vida debaixo da lei do amor são cruciais. O exemplo dos fariseus. Os fariseus cumpriam fielmente a lei civil e cerimonial de Moisés. E como já mencionamos, também acrescentaram a ela a tradição dos anciãos. Mas, ao fazer isso, eles quebraram a lei moral de Deus, que é a lei do amor. No Evangelho de Mateus, Jesus lhes disse, Entretanto, se vós soubesseis o que significam essas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa. Mateus 12, 7. O que aconteceu aqui que levou Jesus a mais uma vez confrontar os fariseus? Os discípulos estavam andando pelas lavouras de cereal num sábado e, como estavam com fome, começaram a colher espigas e comê-las. Imediatamente, os fariseus reclamaram e disseram a Jesus que seus discípulos estavam quebrando o mandamento do sábado. Só para relembrar, guardar o sábado é um dos 10 mandamentos. Se tivéssemos que viver debaixo dos 10 mandamentos, Jesus teria sido um péssimo exemplo para nós, porque ele constantemente quebrava o 4º mandamento, que era guardar o sábado. Jesus respondeu aos fariseus dizendo-lhes que seus discípulos não tinham culpa alguma diante de Deus, pois o que ele deseja é misericórdia.
Todos nós corremos o risco de nos tornarmos fariseus modernos que guardam partes da lei de Moisés, ou pior ainda, algumas leis feitas por homens, mas não usam de misericórdia. Devemos rejeitar essa atitude e impedir que ela faça parte de nossa vida. Tenho conhecido inúmeros cristãos que abandonaram a igreja em que congregavam justamente por causa dessa atitude. Os líderes deles aplicavam a lei rigorosamente em vez de viver pela lei de Cristo, que é a lei do amor, em vez de demonstrar qualquer forma de misericórdia. Lei ou convite? Uma revelação que transformou minha vida foi a de que o que era lei na velha aliança se transformou em convite na nova aliança. Na velha aliança, a santidade era uma lei. Na nova aliança, ela passou a ser um convite. Deus nos convida a compartilhar da sua santidade e sermos santos como Ele é. Eu me lembro bem de quando Deus me disse que se antes de fazer qualquer coisa pela manhã eu tirasse todas as distrações da minha vida, como não ligar o telefone, não checar os e-mails, nem interagir com ninguém antes de passar um bom tempo com Ele, a unção, os milagres e a autoridade em que andaria aumentariam enormemente. Mas enfrentei uma das maiores batalhas da minha vida porque fiz disso uma lei. Eu me levantava toda manhã com a atitude de: eu não posso ligar meu celular, checar minhas mensagens ou e-mails antes de passar um tempo com o Senhor. Então um dia o Senhor me disse que Ele jamais me dera uma lei para ser obedecida, mas me fizeram um convite para ter uma vida mais cheia de unção, milagre